por isso que é foda, cara, porque se você não presta atenção nesses detalhes, você fica acreditando em qualquer ladainha que você ouve pela internet. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que banho gelado aumenta a testosterona. Mas será que isso é mesmo verdade? Será que a temperatura do seu banho realmente influencia nos seus hormônios? E é exatamente isso que um dos maiores neurocientistas do mundo, o Dr. Andrew Huberman, vai explicar pra gente agora. Nowadays, there's a lot of interest in using cold as a way to stimulate testosterone. This is mainly because in the sports community, in particular in the bodybuilding community, they are always seeking ways to maximize testosterone, dihydrotestosterone. Cara, mas isso aí não tá só na comunidade do bodybuilding, não, cara. Não é só o pessoal do fisiculturismo, não é só o pessoal do esporte, inclusive, que tá buscando isso, não. Isso ficou bem popularizado nos últimos tempos. Keep estrogen to its minimum required to still have libido and still have, skin elasticity, but also walk around with saran wrap skin. Then all this kind of extreme stuff that happens there has led to a recent movement where, believe it or not, I heard this and I couldn't believe it. I went and checked, although I didn't buy them, that on Amazon, you can actually find people have their literally underwear that have ice packs, or I think they're ice pack underwear, so that people are making themselves. Cara, você já viu essa porra aí? Você já viu isso aí, cara? Cueca com lugar pra botar gelo pra dar uma resfriada na bola. Tá maluco, cara. Cada uma que os caras inventam, tá louco. Cold at the level of the gonads in order to try and increase testosterone and libido. Sounds pretty crazy. But believe it or not, that and things like ice baths and cold showers Tá, o banho gelado e imersão no gelo é bem mais comum, tá? can have positive effects on the sex steroid hormones. Ó, eu vou até voltar aqui pra você pegar. Então, em princípio, banho gelado e banheira de gelo, imersão no gelo, tem sim ou podem ter sim influência na testosterona. Cold showers can have positive effects on the sex steroid hormones, both testosterone, mainly in males, and estrogen, mainly in females. And you might say, wait, I thought cold makes the reproductive axis kind of shut down a bit or reduces testosterone and estrogen. But it turns out it's not actually the cold that's having these effects in people. Things like the ice bath, cold showers, cold water swims, these ice underwear or whatever they are. Can't believe that these actually exist, but they do exist. What happens is there's a rebound in vasodilation after cooling. So cooling causes vasoconstriction. And then after the cooling, there's a rebound vasodilation and there's more infusion of blood into the gonads. There's also an effect that's neural. So let me Tá, então vamos ver se você entendeu bem. Em princípio, isso funciona porque quando a gente se expõe ao frio, a gente faz com que alguns neurônios mandem uma informação de vasoconstrição ali para os vasos que irrigam o saco, tá? Irrigam os testículos ali. Isso faz com que, como uma vasoconstrição, imagina, tá o vaso sanguíneo aqui, aqui tá passando um fluxo de sangue, né? Aqui tá, que gesto horroroso isso aqui, né? Mas aqui tá passando um fluxo de sangue. Se a gente vem e comprime esses vasos, deixa eles bem fininhos, passa menos sangue, né? A teoria é que, a hipótese, né, é que depois, quando você tem um calor aplicado ali, ocorre uma vasodilatação que compensa, que vai além do que era o fluxo sanguíneo comum, fluxo sanguíneo normal. E aí passa mais sangue e irriga mais ainda a região. É essa que é a hipótese. Explain how this works, because there are only a few studies on this, none of which looking at the frozen underwear, but that have looked at cold exposure and levels of androgens and estrogens. That's kind of interesting. So you have to remember that the gonad, the ovaries and the testes, are heavily vascularized. Remember, even at the level of the brain, GnRH, gonadotropin releasing hormone, comes from neurons that, believe it or not, start off in your nose early in development, migrate into the hypothalamus. I'm not making that up. They started off in your nose, migrate into the hypothalamus. Those neurons extend processes, we call them axons, into the pituitary and release GnRH into the pituitary. There's a lot of vascularization within the pituitary. So now those hormones, or GnRH, can stimulate follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, which then are released and travel into the bloodstream. Then those hormones reach the ovary or testes, and they have to get into the ovary and testes. And the way they do that is through the vascular system. And people forget, but the vascular system and how constricted or dilated vessels are is controlled by neurons, right? This is what we discussed this during the discussion about stress in the stress episode. But
it's well known to neuroscientists that the best way to shut down neurons is to cool them. So there are a lot of examples of this in the scientific literature, but most people aren't aware of it because you're not digging around in the method section of these papers. But when we want to shut down neurons, we can do things like inject drugs that will do that, like lidocaine, the stuff that makes you numb at the dentist, or you can use different inhibitors. But one of the best ways. O que ele está falando aqui de desligar o neurônio, na verdade, é quando você faz com que a função dele fique inibida. Sabe, vou dar um exemplo para você. E ele deu um exemplo bem parecido aqui. Mas quando você coloca, por exemplo, a mão no gelo, né, coloca a mão no gelo, sua mão fica dormente, fica anestesiada. Aí ele usou também outros exemplos aqui com drogas e coisas do tipo, que também dão essa sensação de anestesia. Então, quando ele fala de desligar o neurônio, ele está falando basicamente disso, de você interromper a função dele. To do it experimentally is to just cool neurons. When you make neurons cold, because there's a temperature dependence of when neurons can be active and when they can't, the neurons shut down. So the most plausible explanation for why cold exposure, either through 1 to 10 minute ice bath or cold shower or the ice underpants thing, would increase testosterone or increase estrogen, is that you're cooling the neurons that control vasoconstriction and vasodilation, and shutting down the entry of blood, or at least reducing it, and hormones into the gonad. And then when the gonad and the surrounding area heats up again, you're getting a rebound hypervasodilation that delivers excessive levels of, not excessive, but increased levels of GnRH and other hormones and carriers and carrier proteins and so forth that would then stimulate the gonad to release more testosterone. Então, aqui, resumindo, é bem aquilo que eu falei no começo. Então, você vem, resfria, vai resfriar ali o local. Isso vai fazer com que haja uma vasoconstrição. Então, o vaso que estava passando um tanto de sangue, ele comprime, passa menos sangue. Depois, tá? Então, não é na hora que você tá com o gelo ali, mas depois, quando esse neurônio ele volta a funcionar normalmente, aí existe o efeito de vasodilatação e aí vai vasodilatar mais e vai passar mais sangue, mais nutrientes do que passava antes. E aí vai passar também mais hormônios que estimulam a produção de testosterona ali no testículo. Essa é a hipótese. Would stimulate the gonad to release more estrogen. That's the most plausible explanation I can come up with. There aren't a lot of studies looking at direct effects of temperature on the gonad, and it's going to be a difficult study to carry out in any case, because unless it were done in vitro in a dish, it's very hard to... Cara, mas isso é foda. Sabe o que é foda isso? Porque assim, beleza, então quer dizer que pode ser que tenha uma explicação. Mas você consegue entender o quanto a gente tem que fazer de ginástica mental para fazer caber essa explicação? Por quê? Porque, beleza, a gente tá falando de tomar banho gelado. Mas, cara, quando toma banho gelado do corpo todo, né? Então esse efeito ele acontece no corpo todo. E aí, quando eu tenho depois uma vasodilatação geral, cara, tudo vai vasodilatar. Se tudo vai vasodilatar, vai passar mais sangue por tudo. E se vai passar mais sangue por tudo, em tese, não tá passando mais sangue por nada, porque o volume de sangue é o mesmo, entende? Então, beleza. Quando a gente fala de banho frio, a gente tá pensando nisso. Agora, quando a gente fala de imersão no gelo, tá, até onde imergiu ali, geralmente o cara, bota até a cabeça, o mesmo efeito. Então, parece que nessa hipótese aí, o que faz mais sentido é o cara usar a cueca com lugar para botar gelo, cara. Então, é o que faz mais sentido nessa hipótese. Porque senão, você consegue entender comigo como é que não faz sentido isso? Como é que, por mais que exista, então, essa hipótese pensada, não parece que vai funcionar da forma correta, porque justamente tem todos esses pontos. Eliminate all the other things like vasoconstriction, vasodilation. Put simply, we don't know whether or not cold and heat directly affect the production of testosterone and estrogen. We only know that cold and heat can modulate those, probably through indirect mechanisms like controlling the amount of blood flow by... Por isso que eu acho foda, cara, quem sinaliza, então, que tomar banho gelado aumenta a testosterona, cara. E essa é uma técnica que eu bato muito, eu desmistifico muitos dos mitos do que realmente aumenta ou não a testosterona para os meus alunos lá dentro do Testosterona Blindada. Então, se você quiser saber o que é o Testosterona Blindada, quiser conhecer o meu método que me fez sair de 299 para 953 de testosterona de forma 100% natural, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição para você conhecer mais. E lá, cara, eu desmistifico muitos mitos com relação a você tomar banho gelado aumentar a testosterona, ou, cara, coisas que parecem que estão muito enraizadas, parecem que estão muito certas, mas não tem embasamento de nada. Aqui, ó, como mesmo um dos maiores neurocientistas do mundo falou. Você tem uma hipótese do porquê, talvez, o mecanismo para isso funcione. Mas não é nada direto, entendeu?
Então por isso que é importante você ficar ligado nisso, senão você vai começar a cair num monte de lorota dos outros aí, achando que tá fazendo a coisa certa. Way of shutting down or activating the neurons. Now, there's a lot of lore around heating up the gonads too much. There's actually a whole set of pseudoscience web pages out there saying, well, if you want a girl, you should, conceive the child at this room temperature, and if you want a boy, you should conceive the child at this room temperature. I don't think there's really any firm scientific evidence for that, for either one, but there's some interesting literature about temperature dependence of production of hormones. And I think that it probably relates to these mechanisms of vasodilation and neural control over vasodilation. And of course, excessively high heat is not good for the testes, for sperm production, or for sperm health. Sperm have all sorts of proteins in the cap, things like pentraxins and other things that cause them to swim faster when they're expressed properly and in the right locations. And heat actually alters the location and the function of a lot of those proteins. They're very heat sensitive. And so that's why excessive heat is truly not good for fertility, which may be independent of heat's roles in promoting estrogen or testosterone. Okay, so now we've talked about breathing. Então, como conclusão aqui, aparentemente existe um efeito do banho gelado ou da imersão no gelo, ou então do gelo na cueca ali, para o aumento da testosterona. Mas, cara, pelo que foi mostrado aqui, é um mínimo, do mínimo, do mínimo da evidência. É basicamente uma associação de hipóteses que, talvez possa ser esse mecanismo que vai agir, que vai trazer resultado. Tá? Então, cara, eu basicamente não. Eu tomo banho gelado, mas por outros motivos. Não tem nada a ver com testosterona. Eu tomo por causa de outras coisas, por causa de outros motivos. Recomendo que você tome por causa de outros motivos, mas não tem nada a ver com testosterona. E é exatamente por isso que você tem que prestar atenção nesses detalhes, porque senão você fica caindo em ladainha de cara da internet, pô. Que te diz que fazer uma coisa vai fazer sua testosterona aumentar, sendo que na verdade, cara, não tem nenhuma evidência de que isso é real. É só a hipótese da hipótese da hipótese. Então você tem que ficar ligado nisso, cara. Senão você vai ficar fazendo um monte de coisa, um monte de bobeira que não tem porra nenhuma a ver com nada e não vai aumentar a testosterona que você tanto quer. E é nesse tipo de coisa que eu bato tanto na tecla para os meus alunos lá dentro do Testosterona Blindada. Então, se você quer aumentar a sua testosterona no máximo possível, de forma 100% natural, sem usar remédio, sem usar anabolizante, e muitas vezes sem nem precisar usar suplemento, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição para conhecer mais sobre o Testosterona Blindada. Beleza, meu querido? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar desses outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela também. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que nós soltamos por aqui, e também deixe seu like e deixe um comentário, cara. Eu quero saber se você já toma banho gelado, se você toma banho gelado pensando em testosterona, se você vai parar de tomar banho gelado agora que sabe que isso aqui não funciona muito bem. Enfim, quero saber de você nos comentários. Beleza, meu querido? É isso aí. Até a próxima. Tamo junto e um abraço.